o primeiro capítulo, que fala dos princípios fundamentais, e a gente vai começar abrindo o caso, que vai abordar um dos eixos desse código, depois explicar os principais pontos desse capítulo, e por fim a gente vai abrir para a discussão desse caso. Hoje o nosso caso não é tão polêmico, mas ele vai falar de um ponto muito importante do Código de Ética. Eu vou começar lendo o caso. O clínico atende em um hospital mulher com 42 anos de idade, apresentando pé diabético em consequência de vasculite, com claros sinais de necrose. Recomenda a amputação como único meio de prevenir infecção sistêmica e morte. Diagnóstico confirmado pelo colega cirurgião vascular. Paciente recusa terminantemente o procedimento. E aí a gente vai depois discutir o que vai acontecer. Então, todas as profissões, elas estão submetidas a um controle de conduta por quem vai exercer. E na medicina, o Código de Ética, ela vai representar esse conjunto de regras que explicitam esses direitos e esses deveres. Pode continuar, Arthur. Então, esse capítulo, né, do princípio fundamental, ele vai servir como suporte e libelo da defesa dos direitos humanos, tanto de médicos e pacientes, quanto do meio ambiente e da liberdade individual e coletiva, tudo isso fundamentado por princípios bioéticos e humanistas. Essa palavra libelo, ele vai funcionar como suporte e libelo em defesa. Libelo, ele quer dizer um tipo de acusação, em termos jurídicos, é um tipo de acusação. Então, ele vai servir como suporte e também como forma acusatória. Se algum médico, alguma intercorrência acontecer, ele vai servir para isso, para dar o suporte na hora do judiciário. Isso. E no Código de Ética existem 26 princípios fundamentais que a gente vai falar um pouco mais sobre uns, menos sobre outros, e eles têm a finalidade de dar suporte a todas essas normas éticas que a gente vai discutir nas próximas reuniões. Eu vou começar falando sobre o primeiro princípio, que é: a medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano, da coletividade, e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. E o que significa discriminação? Discriminação é você distinguir, é você diferenciar. A discriminação, ela vai acontecer quando tem alguma atitude diferente frente a alguma característica específica, diferente de alguma pessoa. E a discriminação, ela pode ocorrer por conta de religião, por conta de orientação sexual, nacionalidade, gênero, raça, situação socioeconômica. E uma atitude de discriminação, ela representa um comprometimento de um direito que é fundamental do ser humano. E ele vai prejudicar um indivíduo como um todo. No segundo princípio, fala aqui: o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá de agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. E aí, o que fala basicamente esse princípio? Ele fala sobre o principal foco do médico, que é se preocupar e se dedicar à saúde. Já o terceiro princípio, ele fala que para exercer a medicina com honra e dignidade, o médico precisa ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa. Isso a gente vê que realmente é um problema que acontece no nosso país, é um problema que a gente sabe que nem sempre a gente vai ter a condição ideal, mas sempre tem que fazer o seu trabalho da melhor forma possível. O quarto princípio fala sobre que o médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão. E esse cabe falar um pouco sobre o que é zelar, o que representa o zelo. O zelo é cuidar, é se empenhar, é se interessar. E, para isso, o médico ele vai usar métodos científicos e válidos para auxiliar esse paciente. Já o quinto princípio fala que compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício da saúde e da sociedade. Como eu já falei, é uma forma de zelar, e o
o médico, ele tem o dever de se dedicar ao paciente da melhor maneira que ele pode, disponibilizar os seus conhecimentos da melhor forma possível, de forma intelectual e suas habilidades técnicas, que elas vão ser aprendidas na faculdade, que vão ser aprendidas no internato, que vai seguir até o fim da vida, que é sempre aprimorar o seu conhecimento e utilizar as suas habilidades. E também utilizar de todos os recursos que são necessários com vistas a beneficiar o seu paciente. Já o sexto princípio fala sobre: o médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em benefício, mesmo depois da morte. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativas contra a sua dignidade e integridade. E aí, eu fui pegando algumas palavras que me chamam a atenção. Nesse princípio, o que mais chama atenção é guardar. O que significa guardar? Guardar é você conservar e você considerar a vida do paciente como um todo. Você vai prezar pela saúde, pela integridade física, pela integridade psíquica, pela integridade social e também respeitar o ser humano em suas particularidades, que é um dever indispensável para o médico. Então, é inaceitável você atentar contra a dignidade do paciente. Já o sétimo princípio. O médico exercerá a sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência, a quem não desejem, executadas as situações de ausência de outro médico em caso de urgência e emergência, ou quando a recusa pode trazer danos à saúde do paciente. Esse é um ponto um tanto quanto polêmico, porque aborda princípios religiosos, aborda a relação mesmo médico-paciente. Mas o que a gente tem que ter em mente é que o médico ele tem que observar a autonomia do paciente, suas decisões, e também deliberar em conjunto. Não é uma decisão, é uma decisão individual, mas ela pode ser elaborada conjuntamente, ou até mesmo de forma a recusar algum tipo de intervenção. Por quê? Existe uma autonomia, tanto do paciente quanto do médico, que pode delimitar e impedir, não fazer algo que não esteja de acordo com a sua consciência. Já o princípio 8 fala que o médico não pode, em nenhuma circunstância, sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho. Eu acho que esse princípio a gente não precisa destrinchar, porque a gente vai ver ao longo desse código vários pontos que vão falar sobre essas restrições e imposições, e ele se relaciona também com o princípio 7º. Já o 9º e o 10º, eles estão relacionados e eles vão ser mais abordados no capítulo 8, que vai destrinchar esse 9º e o 10º muito, porque é um capítulo que aborda sobre a publicidade médica. Mas o 9º fala que a medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como um comércio, e o 10º fala que o trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade política e religiosa. É um ponto também muito importante que a gente vê hoje, uma publicidade exagerada do ponto de vista de clínicas médicas, de hospitais, e isso é um ponto que a gente vai conseguir abordar bem, porque é muito atual também, porque essa publicidade com o avanço das mídias sociais, ela ficou muito diferente do que era no passado. Já o ponto 11 é: o médico guardará sigilo e respeito das informações de que tenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. O sigilo médico também é um ponto que a gente vai discutir muito, porque é um direito do paciente e é um dever do médico. E essa relação com o sigilo, ela vai estar muito ligada com a relação de confiança mesmo entre o médico e o paciente. Porque quando o paciente chega no médico, ele não vai ser só um médico, ele vai ser um confidente.
dever do médico guardar esse sigilo de qualquer informação que o paciente não queira divulgar. O segredo, ele é uma manifestação da fidelidade médica com as relações médico-paciente. E ele é um princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Já o 12 fala que o médico deverá empenhar-se pela melhor adequação no trabalho ao ser humano, pela eliminação e pelo controle dos riscos à saúde inerentes às atividades laborais, que é mais sobre a forma de guardar mesmo a saúde do médico, né? E o 13 fala que o médico comunicará às autoridades competentes quaisquer forma de deterioração do ecossistema prejudiciais à saúde e à vida. Esse é um ponto que eu realmente não tenho como destrinchar muito, porque foge um pouco do meu conhecimento no momento sobre ecossistema, mas eu acho que é bem intuitivo. Então, dando continuidade nesses princípios fundamentais, a gente chega no 15º. E ele vai falar que o médico ele vai precisar se empenhar para melhorar os padrões dos serviços médicos e também assumir sua responsabilidade em relação à saúde pública, à educação sanitária e à legislação referente à saúde. Ou seja, o médico precisa estar em constante melhora para sempre estar atendendo da melhor forma aos seus pacientes e propusendo a ele um melhor bem-estar. Já no princípio número 15, ele fala a respeito de movimentos de defesa da dignidade profissional do médico. E o que é que ele vai lutar nesses movimentos? Ele vai lutar, pode ser por uma remuneração digna e justa, também pode ser pelas condições do trabalho condizentes com o exercício ético profissional da medicina e também com seu aprimoramento técnico-científico. Esse ponto, que é o princípio fundamental 16, ele vai falar sobre nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital, tanto pode ser de hospital ou de instituição, seja ela pública ou privada, limitar a escolha pelo médico dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para estabelecer diagnóstico e executar o tratamento. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Que o médico ele vai ter autonomia para escolher qual o meio cientificamente reconhecido ele vai usar para estabelecer o diagnóstico e começar o tratamento do seu paciente. Aí ele faz uma ressalva ainda esse princípio, salvo quando em benefício do paciente. Se essa disposição estatutária ou regimental de hospital ou alguma instituição estiver dizendo alguma coisa que beneficie o paciente, aí sim, ela vai se impor sobre o médico, mas fora isso, não. Esse princípio fundamental, número 17, fala das relações do médico com os demais profissionais, né? Que deve se basear no que a gente já sabe, que é o respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada um, mas sempre emergindo para um ponto comum, que é o bem-estar do paciente. Esse princípio fundamental 18, eu achei interessante porque me remeteu à aula passada que a gente teve, que Caio apresentou do caso clínico, que foi bastante polêmico, e que ele fala assim, que o médico ele vai ter para com seus colegas respeito, consideração e solidariedade, mas ele não deve se eximir de denunciar atos que contrariem os postulados éticos. Ou seja, nos remete um pouquinho ao caso que Caio nos apresentou. Já nesse princípio fundamental, número 19, ele vai falar que o médico deve se responsabilizar em caráter pessoal e nunca presumido, ou seja, nunca na base de achismos, pelos seus atos profissionais resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência. Ou seja, ele está dizendo que o médico aí não pode ser negligente, não pode ser imprudente, tem que agir com coesão e coerência. Já no princípio fundamental, número 20, ele cita a natureza personalíssima da atuação profissional do médico não caracteriza a relação de consumo. Essa natureza personalíssima também é um termo jurídico e que ela quer dizer, essa natureza personalíssima quer dizer muito pessoal. Então, a maneira muito pessoal da atuação profissional do médico não caracteriza a relação de consumo. Por que não caracteriza a relação de consumo?
Porque para se estabelecer a relação de consumo, são precisos três fatores, que é o fator do consumidor, do fornecedor e do produto. E nessa relação médico-paciente, nós só vamos ter dois fatores, que é o fornecedor e o consumidor. O produto não existe nessa relação. Então, ela não vai se caracterizar como uma relação de consumo. Já no princípio fundamental número 21, ele vai falar no processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequados ao caso e cientificamente reconhecidos. Ou seja, um pouquinho antes eu falei da autonomia do médico frente às instituições, que ele tem de escolher o melhor método para o seu paciente. Mas o paciente também tem certa autonomia. E ele também pode conversar com o médico que ele prefere um procedimento diagnóstico diferente do que o médico está proposendo. Claro que tem que ser adequado ao caso e também cientificamente reconhecido. No princípio fundamental número 22, é algo que a gente vê muito e que são nas situações clínicas irreversíveis e terminais, com a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários. Realmente só fazer aquilo que for de extrema importância e propiciar ali o paciente os cuidados paliativos apropriados, né? Para pelo menos dar um bem-estar, uma qualidade de vida melhor a esse paciente que está em estágio terminal. No princípio fundamental 23, a gente fala sobre produção científica, conhecimento científico, tanto o 23 quanto o 24. Só que o 23, ele vai falar que quando envolvido na produção de conhecimento científico, o médico deverá agir com isenção, independência, veracidade e honestidade. Por quê? Porque quando você está produzindo conhecimento científico, muitas pessoas vão ter acesso. Quem vai ter esse acesso vai ser para beneficiar quem? Tanto o paciente quanto a sociedade. Então, por isso, a importância de ser honesto, de ser transparente e dessa veracidade. E o 24, ele fala que sempre que participar de pesquisas que envolvam animais ou seres humanos, o médico deve respeitar algumas normas éticas nacionais e também proteger os sujeitos da pesquisa de suas vulnerabilidades, porque a gente sabe que nas pesquisas, às vezes, os sujeitos ficam vulneráveis e é dever do médico proteger esses sujeitos. O princípio fundamental 25, fala, na aplicação dos conhecimentos criados pelas novas tecnologias, considerando suas repercussões tanto nas gerações presentes quanto nas futuras, o médico zelará para que as pessoas não sejam discriminadas por nenhuma razão vinculada à herança genética, protegendo sua dignidade, identidade e integridade. Então, com os avanços tecnológicos, né, muitas repercussões em razão da herança genética vêm sendo criadas, tanto na nossa geração quanto em gerações futuras. E é dever do médico zelar pela dignidade, identidade e integridade dessa pessoa para que elas não sejam discriminadas. E o último princípio fundamental, que é a medicina será exercida com a utilização dos meios técnicos e científicos disponíveis que visem dos melhores resultados. Ou seja, a medicina tem sempre que estar buscando os melhores meios técnicos para oferecer ao seu paciente, para dar um bem-estar ao paciente. Sobre os princípios fundamentais. Agora, a gente vai voltar lá ao caso clínico, né? Para a gente começar a nossa discussão. E eu vou ler novamente aqui o caso clínico. E clínico atende em hospital mulher com 42 anos de idade, apresentando pé diabético em consequência de vasculite, com claros sinais de necrose. Recomenda amputação como único meio de prevenir infecção sistêmica e morte diagnóstico confirmado pelo colega cirurgião vascular. Paciente recusa terminantemente procedimento. E aí vem a nossa querida pergunta, que é: o médico pode abandonar um caso baseado no fato de que o atendido não aceitou o procedimento indicado? Então, deixa aí